Bom dia. Bom dia, senador Valdemir Moca, em nome de quem saúdo todas as autoridades que compõem essa mesa, os senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores. Após essas brilhantes palavras do Dr. Roberto Vanderlei, eu vou me ater a um aspecto mais prático da questão, agradecendo desde logo o convite de participar dessa oportuna audiência pública. Todos nós sabemos que com a edição da Emenda Constitucional 47 foi criada norma especial, autorizada, melhor falando, na Constituição Federal, a aposentadoria especial à pessoa com deficiência. A depender de regulamentação por lei complementar, o que se pretende pelo projeto de lei 250/2005, que já mereceu parecer do relator, senador Armando Monteiro, pendente ainda de deliberação pela Comissão de Constituição e Justiça. Se faz urgente que se faça essa regulamentação, sobretudo, diante da constatação de que coloca de frente, por favor. Da constatação de que a não edição da lei complementar acabará redundando em outros inúmeros mandados de injunção a serem certamente deferidos pelo Supremo Tribunal Federal para garantir o exercício do direito subjetivo à aposentadoria especial por esse especialíssimo grupo de servidores públicos. Na falta da regulamentação, tem-se deferido os mandatos de injunção para fazer valer a regra do regime geral de previdência social. Vale dessa tentativa, na medida que busca neutralizar essas consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa do preceito constitucional, já que revestido de eficácia limitada. Levanta um pouco mais, por favor. No parecer apresentado, no relatório apresentado pelo senador Armando Monteiro, vislumbra o senador que não há diferenças que justifiquem instituir um regramento diferenciado ao regime geral em relação ao regime próprio dos servidores públicos. E o faz com razão. O ato de aposentadoria, todos sabemos, é um ato complexo que se aperfeiçoa com sua apreciação pelos tribunais de contas. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas da União tem firmado sua jurisprudência para não vislumbrar a possibilidade de benefícios ou condições de aposentadoria diferenciada entre o regime geral e o regime próprio dos servidores. Embora essa providência de o STF suprir a lacuna normativa através de mandado de injunção seja uma providência juridicamente necessária para a efetividade desses direitos, ela esbarra em dificuldades. E aí chamo a atenção para a primeira delas, decorrente da própria diferença existente entre os dois regimes. O mandato de injunção acaba por determinar que seja apreciada a aposentadoria do servidor público pelo agente público incumbido dessa missão, mas aí surgem algumas questões que não se respondem pela lei complementar já aprovada para regulamentar a matéria no regime geral de previdência social. Questões que não se comunicam pela diferença de regimes. Será, então, no caso, aplicando por analogia a regra que regulamenta o dispositivo constitucional para o regime geral da previdência social, será exigido para os servidores públicos critério de idade aliado ao tempo de contribuição, já que essa matéria não é tratada no regime geral? Deverá ser observado algum tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público e no cargo efetivo, que é uma regra própria do regime dos servidores públicos? São questões que o agente público não terá respostas. E aí nós estaremos expostos ao risco de uma aposentadoria eventualmente concedida com base em mandado de injunção conferido, reconhecido e concedido pelo Supremo, mas que possa vir depois, numa interpretação da pertinência da utilização do regime geral como referência, como solução para a aposentadoria dos servidores
públicos. Então, essas questões, de fato, precisam ser normatizadas, daí a pertinência de que esse projeto de Lei Complementar 250/2005 seja dado realmente um trâmite acelerado e que possa, o quanto antes, ser convertido em norma para que essa Casa cumpra o papel de completar o texto constitucional regulamentando o direito subjetivo já reconhecido, para garantir, de um lado, a aposentadoria, a efetividade do direito à aposentadoria especial e, de outro, garantir ao agente público responsável pela edição do ato de aposentadoria as garantias suficientes de que o faça da forma adequada. Uma outra questão que se impõe diz respeito à questão dos cálculos dos proventos. É conhecido de todos nós que, com a emenda 20, depois com a emenda 41, foram estabelecidas regras de transição para reconhecer aos servidores públicos que ingressaram até a data de publicação da emenda 41 no serviço público o direito de se aposentar com paridade e com os proventos integrais. São questões que também não são tratadas na lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial no regime geral. Daí porque a necessidade da apreciação célere e da mais rápida, da aprovação mais rápido possível do projeto de lei complementar destinado a regulamentar o dispositivo constitucional da aposentadoria especial para os servidores públicos. Eu estou fazendo breves pausas porque estou me atendo a um texto previamente elaborado que não é do meu feitio, que prefiro tratar da questão sempre de modo de improviso, como se diz, mas apenas para... Deixa eu segurar aqui o microfone. Para orientar as reflexões que trago nesse momento. Então, deixando o texto de lado, as questões que nos preocupam são: o servidor público com deficiência, terá ele resguardado o seu direito à aposentadoria especial com a regra da paridade e dos proventos integrais, se tiver ingressado no serviço público antes da emenda constitucional 41? Bom, a teor do relatório produzido pelo senador Armando Monteiro, não. A menos que se faça nova reforma no texto constitucional, através de uma nova emenda constitucional, para estender esse direito a esse seleto grupo de servidores. A ser verdadeiro, a ser coerente, a ser acertada a posição do senador Armando Monteiro, que me parece que salta aos olhos a necessidade de que uma emenda constitucional voltada a esse fim seja prontamente apresentada e rapidamente deliberada pelo Congresso Nacional, sob pena de criar um desestímulo à aposentadoria especial. Naturalmente, aqui me referindo aos servidores públicos que ingressaram de modo efetivo nos quadros da administração pública anteriormente à emenda 41. Natural que um servidor entre aposentar-se com tempo de contribuição reduzido e sujeito a novas regras de cálculo de seus proventos, agora baseado na média de suas remunerações, opte por permanecer em atividade a fim de ter resguardado o seu direito à aposentadoria com critérios, observados os critérios da paridade e da integralidade dos proventos. Em assim sendo, a pronta apreciação dessa matéria, ainda que ela venha a ser muito brevemente convertida em lei e passe a orientar a aposentação desses servidores do regime geral, do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, cria, sim, uma situação em que os servidores públicos que ingressaram anteriormente à emenda 41, por serem pessoas com deficiências, não irão, por uma questão natural, de ter os seus proventos calculados em patamares inferiores e sem a regra da paridade, não irão pretender se valer do tempo resumido ou do tempo reduzido de contribuição para aposentação.
é uma incoerência, no meu modo de ver, que se estabeleça a regulamentação desse preceito constitucional, assegurando a aposentação desses servidores com menos tempo de contribuição, mas afastando desses mesmos servidores o direito à paridade e os proventos integrais, por uma ausência de referência explícita na Constituição Federal. Não poderia ser diferente. Essa matéria não era ainda contemplada quando da edição da emenda 41. Como pretender que a emenda 41 tratasse dessa aposentadoria especial se ela sequer existia? Então, uma vez identificada essa questão e muito bem colocada no relatório apresentado pelo senador Armando Monteiro, parece que é de urgência, talvez até mais urgente do que a própria aprovação da lei complementar regulamentadora, que se promova a apresentação de um projeto de emenda à Constituição para que o senador Paulo Paim já me mostra da lei da plenária que está com um projeto já apresentado nesse sentido. Então eu creio que aí sim o Congresso Nacional caminha no sentido de conferir eficácia ao dispositivo constitucional e garantir a aposentadoria especial com todos os seus contornos e com todas as suas garantias, sem criar uma situação de menor valia aos servidores públicos com deficiência. Essas preocupações que nós tínhamos a apresentar nesse breve espaço de tempo que nos é oferecido, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.